Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal História Dinâmica. Eu sou o professor Weller, sou professor de História e Atualidades e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é a formação dos Estados Nacionais modernos. Pessoal, é a formação do Estado como a gente conhece hoje, a organização que a gente tem hoje, tá? Se você já gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Dê um like nesse vídeo e, claro, envie para outras pessoas, ajude a compartilhar o conhecimento e, claro, ajudar os outros colegas a estudar também. Então, bora lá para o nosso vídeo, pessoal. O que é um Estado Nacional? Estado Nacional, pessoal, é uma forma de administrar a política, a sociedade durante a Idade Moderna. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, surgiu essa ideia, esse conceito de Estado Nacional. Foi um momento histórico em que o rei chamou a responsabilidade para ele e começou a governar, claro, com a ajuda de alguns nobres, tá? Então foi uma nova forma de administração em que a figura principal da administração não é mais o senhor feudal, é o rei. Ok? Então, olha só, já entendemos então que os Estados Nacionais surgiram no finalzinho da Idade Média e no início da Idade Moderna, ok? Então, nós temos que os Estados Nacionais surgem nessa crise da Idade Média. A gente sabe que na crise da Idade Média, marcada pela fome, pela peste e pelas guerras, muitos camponeses se revoltaram com aquela situação e começaram a invadir, tá, as propriedades dos senhores feudais. Inclusive, alguns camponeses chegaram a assassinar alguns senhores feudais. Diante desse caos aí que a sociedade vivia, muitos nobres, muitos senhores feudais pediram a ajuda de quem? Do rei. É nesse momento que o rei percebe que ele era importante para poder acabar e organizar aquela sociedade, ok? Então tá. Agora vamos tentar entender por que a nobreza apoiou o rei, tá, pessoal? Então olha só, a nobreza vai apoiar o rei porque ela precisava do rei. Como assim a nobreza precisava do rei? As revoltas camponesas, o enfraquecimento político e econômico da nobreza fez com que os nobres ficassem meio que dependentes ali, tá, dos senhores, do rei. Então a nobreza precisa do rei para acabar com as revoltas camponesas, para conseguir o seu status de volta. Então o que o rei vai fazer com isso, tá? O rei vai chamar a nobreza para poder ajudar ele. Então o rei chama a nobreza para trabalhar para ele, para fazer parte da burocracia do Estado. Em troca, o rei pede o quê? As terras. Os nobres, eles deixam de ter poder absoluto sobre a terra, de governar, de criar imposto, de criar, né, moedas, e tudo isso passa a ser feito pelo rei. Ok? Além disso, tá? A nobreza continua tendo seus privilégios, foi uma das negociações, ok? Os nobres perdem também o poder militar, porque no feudo ele podia ter o seu próprio exército. Agora não mais. Agora é o Estado, é o rei que vai ter esse exército, ok? Então o rei na prática ele passa a liderar o exército, ele cobra impostos unificados, cria moeda unificada, cria ali uma administração, né, concentrando o poder nas mãos dele. Isso que é o processo de formação dos Estados Nacionais modernos. Já entendemos por que a nobreza apoiou o rei, tá? Agora vamos entender por que a burguesia apoia o rei, beleza? Então olha só, a burguesia vai apoiar o rei porque ela queria o fim dos tributos e impostos feudais. Isso encarecia os produtos dos burgueses, tá? A burguesia também queria a unificação de pesos e medidas. Isso ia facilitar o comércio. Outra coisa, unificação monetária. Lembra que no feudo, cada senhor feudal pode cunhar e criar a sua própria moeda. E claro, isso dificulta o comércio, né? Outra coisa, a burguesia queria também a proteção e ampliação das rotas de comércio. Então percebam que na prática, o que a burguesia queria? Benefícios comerciais, ok? Então em troca disso, a burguesia vai financiar, ela vai apoiar o rei, vai pagar, por exemplo, o exército que o rei vai controlar, então vai ajudar a fortalecer o poder concentrado nas mãos do rei, ok? Então olha só, quais são as características dos Estados Nacionais modernos? Primeira característica, centralização do poder nas mãos do monarca, claro. Outra coisa, ter uma burocracia estatal, um corpo de funcionários que ajuda o rei a administrar. Também falamos disso, né? Tributação nacional. Então, em vez de ter vários impostos feudais espalhados, agora existe um tributo só.
tá? Então isso facilitou para os burgueses. Um exército centralizado nas mãos do Estado. Isso é uma outra característica. A justiça agora é atribuição do Estado e não mais dos senhores feudais. É uma outra característica desse Estado, ok? E claro, ter uma língua e uma religião oficial vai garantir aí uma certa unidade, tá? Vai dar coerência, vai dar sentimento de pertencimento às pessoas que viviam naquele reino. Ok? A Igreja Católica vai tentar impor ali alguns limites ou reimpor alguns limites ao poder da Igreja e vice-versa, tá? Então nós temos que todas essas características são características dos Estados nacionais modernos, tá? Na prática, pessoal, nós vamos ver que os Estados nacionais modernos surgiram cada um no seu tempo, tá? Portugal, Espanha, Inglaterra, França, cada reino vai se unificar e criar o seu Estado nacional em um determinado momento. Mas as características são as mesmas, tá? O apoio da burguesia, o apoio da nobreza vem no mesmo sentido, ok? Então, como que surgiu Portugal e Espanha? Portugal e Espanha surgiram como estados unificados durante a Guerra de Reconquista, que foi uma guerra entre os cristãos da Europa contra os muçulmanos, os chamados mouros, que viviam na Península Ibérica. Então, todos os reinos cristãos estavam reconquistando a terra deles, que era a Península Ibérica, e expulsando esses muçulmanos, ok? Portugal foi o primeiro reino a se unificar quando o Afonso Henriques vai criar ali a independência do condado portucalense. Portugal era um condado, tá, do Reino de Leão. O Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal a romper com os laços feudais. A Espanha surgiu durante o casamento entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão. É o famoso casamento dos reis católicos. E aí quando nós temos aqui, olha só, o casamento de Castela e de Aragão, ou seja, uma união a partir do casamento, surge a Espanha. Então Portugal foi o primeiro Estado nacional moderno, por isso teve vantagens lá durante as grandes navegações e logo depois a Espanha. França e Inglaterra só se unificaram, só criaram seus estados nacionais logo depois da Guerra dos 100 Anos. Durante a Guerra dos 100 Anos e depois da Guerra dos 100 Anos, esses dois estados se unificaram, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Um grande abraço para vocês, se inscreva no canal, envie esse vídeo para a galera. Até mais, tchau, tchau!